Paz do Senhor a todos. Meu nome é Samuel Araújo. Eu coopero com o Reino de Deus aqui na Igreja Batista de Tegipió, no Ministério de Louvor, juntamente com a irmã Fabiana, com a irmã Rosângela, e que me auxiliam diretamente, e os demais componentes, ao qual estou morrendo de saudades, e espero que logo estejamos juntos novamente, juntamente com toda a igreja, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, o qual é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Cada líder ficou incumbido de trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus, e agora chegou a minha vez de estar trazendo essa pequena reflexão. E o tema que foi proposto pelo nosso pastor é os desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra. A divisa está em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu gostaria também de ler o versículo 13, que eu acho que é um complemento. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então devemos perseverar em meio a nossas falhas, a nossas imperfeições, muitas vezes fazendo algumas coisas que não agrada a Deus, mas se nos arrependermos, pedirmos perdão de todo o coração, Deus sonda nossos corações e nos perdoa. Então fica aí a dica. Esse tema, os desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra. Nós vemos que o tema anterior, que foi uma igreja conectada com os céus, já é um dos desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra, porque nós devemos buscar estar sempre conectado com o Espírito Santo, Então nós temos que, é uma verdade bíblica o fato que a vida conectada com Deus não é fácil, mas devemos buscá-la. Em João 16 e o versículo 33 nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As investidas são grandes para nos derrubar, para que tropecemos, mas devemos ficar firmes. Então, ao vivermos conectados com Deus, podemos desfrutar da sua maravilhosa presença em nossas vidas. Então, coisa maravilhosa é a presença de Deus, nos guiando, nos auxiliando em tudo quanto formos fazer. Então, fica a pergunta: como nos conectar para que possamos vencer os desafios impostos nesses últimos dias aqui na terra? O principal nós já temos, que Jesus, quando subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, para estar conosco até a volta de Jesus, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, já temos o Espírito Santo e temos algumas ferramentas que irão nos auxiliar nessa vida conectada com os céus, que são a palavra de Deus, o louvor, a oração e o jejum. Esses 4 elementos irão nos ajudar a cada vez mais estar conectado com o nosso Deus. Eu irei agora falar um pouco sobre a palavra de Deus,
e lerei alguns versículos sobre essa ferramenta tão importante em nossas vidas. Nós temos em Mateus capítulo 4 e o versículo 4, que diz o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí, nós atentarmos para a palavra de Deus, faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. A receita está na palavra. Devemos procurar o conhecimento através da palavra. Em Salmo 1, do versículo do 1 ao 3, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus é maravilha em nossas vidas. Em Salmo 12, versículo 6, diz o seguinte: A palavra do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então é muito pura a palavra do nosso Deus. Em Salmo 33, versículo 4, diz o seguinte: Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as obras são fiéis. Em Salmo 119 e versículo 9, diz o seguinte: Com que purificará o jovem o seu caminho? Aí ele dá a resposta: observando conforme a tua palavra. Então, para purificarmos o nosso caminho, temos que atentar aos ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus. É uma vida conectada com Deus, vivendo a palavra de Deus nesses últimos dias. Desafio tremendo em nossas vidas, para que possamos estar firmes, né? No Salmo 119, o versículo 11, diz o seguinte: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Dentre outros inúmeros versículos que estão contidos na palavra de Deus, que servem para nos instruir, para nos orientar, pois é a fonte de todo o conhecimento, é a palavra de Deus, né? Agora eu vou falar um pouco da outra ferramenta que podemos utilizar para viver conectados com Deus nesses últimos dias, né? Que é o louvor. No Salmo 22, versículo 3, diz o seguinte: Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Então vemos que Deus habita no meio dos louvores. É um versículo que podemos citar para ilustrar o quanto o louvor é importante, se encontra no livro de Atos, no capítulo 16, os versículos, eu botei aqui a partir do 25 ao 27, que diz o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então podemos ver que através do louvor, onde Paulo e Silas estavam naquela prisão, acorrentados, começaram a louvar a Deus. E o louvor, Deus se agradou e deu aquele terremoto e as correntes se quebraram e eles ficaram libertos, né? Outro exemplo que podemos ver, onde o louvor é utilizado, é uma ferramenta muito forte, em 1 Samuel 16 e 23, que diz o seguinte: e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, quando Davi, que era um músico, ele louvava a Deus naquele momento ali, que era chamado, que o rei era possesso por espíritos imundos. Então, com aquele louvor sincero a Deus, os espíritos imundos não aguentam e tinha que sair, porque Deus começava a operar naquele rei. Então vemos que o louvor é uma ferramenta muito importante que devemos utilizar constantemente no nosso dia a dia. Devemos cantar hinos a Deus, louvar, bendizer o seu nome, porque Ele se agrada quando louvamos ao nome dEle, cantamos hinos de louvores ao seu nome. Agora eu irei falar sobre mais duas ferramentas importantíssimas, que são a oração e o jejum, uma complementando a outra. Em Mateus, o capítulo 17 e o versículo 21, nós temos que: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É aquela parte onde os discípulos tentam expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguem. Aí depois eles veem que Jesus rapidamente consegue expulsar aqueles espíritos demoníacos, e eles ficam curiosos de saber como Jesus conseguiu fazer aquilo. Então é quando ele explica que a oração e o jejum foi o motivo de os demônios rapidamente se retirarem daquela pessoa. Então são duas ferramentas muito poderosas e que devemos usar nos últimos dias da igreja aqui na terra. Também temos outra passagem referente à oração, ali no livro de Atos, no capítulo 12, aí do versículo do 1 ao 10, que conta justamente quando Pedro ele foi preso pelo rei Herodes, depois de já haver matado Tiago. Então o rei colocou ele numa prisão e tinha 16 guardas tomando conta dele, né, para que ele não fugisse. Então ele estava naquela prisão, e se vocês lerem aí a passagem, vai observar que ele conseguia até dormir naquela prisão, descansando. Mas por quê? Porque se nós lermos aqui no versículo 5, que diz o seguinte, Atos 12, o versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então,
a igreja estava em oração contínua. Eu acredito que os irmãos estavam orando, aí quando cansava, vinha outros irmãos e continuava aquela oração, e sempre ficou numa oração contínua, ali direto, ligado no céu. Então, já é na prática uma igreja conectada com Deus. Realmente, o tempo todo os irmãos estavam orando por Pedro. Aí, através dessa oração contínua a Deus, aí Deus atendeu a oração da sua igreja. Se nós lermos aqui, a partir do versículo 7, Deus manda a resposta. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, quer dizer, se despertou, ele estava dormindo, né? Ele conseguiu descansar ali naquela prisão, sabendo que iria ser castigado no outro dia, né? Iria até ser morto. Aí o anjo disse a ele, levanta-te depressa. E as cadeias que lhe prendiam caíram. Então eles saíram em seguida, e o anjo foi guiando ele para fora daquela prisão. Passou pela primeira guarda, pela segunda guarda. Aí a Bíblia diz que tinha um portão que estava de entrada na cidade. Então é aqueles portões pesados, que são várias pessoas para poder levantar. E a Bíblia conta que quando o anjo foi levando Pedro, o portão se abriu sozinho. Então, o primeiro portão automático, o portão abriu sozinho, através do poder de Deus ali naquele momento, né? E Pedro saiu e foi ter com os irmãos. E os irmãos se alegraram tudinho. Então nós vemos que a oração tem os seus efeitos. E então fica para nós utilizarmos no dia a dia essas ferramentas, para que nesses últimos dias aqui na terra possamos estar cada vez mais conectados com o nosso Deus. As ferramentas que estudamos foi a palavra de Deus, o louvor, a oração e o jejum. Que todos possamos utilizar abundantemente todas essas ferramentas que temos à mão, né? Para que possamos então seguir na nossa caminhada cristã. Que todos possam continuar nessa força. Queremos que esse período passe logo, que possamos nos reunir rapidamente. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos.